Regional Federal da Terceira Região, doutora Fernanda Moreira de Moraes Silva, representando o brigadeiro Roland Leonardi Avramesco, o capitão Antônio Carlos Luz Magalhães, representando o comandante-geral da Polícia Militar, Benedito Roberto Meira. Neste momento, a presidência concede a palavra ao doutor Geraldo Magela da Cruz Quintão, primeiro advogado-geral da União. Peço ao cerimonial que conduza a Sua Excelência, doutor Geraldo Magela da Cruz Quintão, ao parlatório que, embora de uso privativo dos deputados, nesta noite, cede para a justa homenagem a esta instituição, Advocacia Geral da União. Estará falando o primeiro advogado-geral da União. Presidente Fernando Capês, muito obrigado pela deferência que me é conferida, não a mim, eu vejo, mas à Advocacia Geral da União, de usar essa tribuna, onde os assuntos mais importantes do Estado de São Paulo são tratados por Vossas Excelências deputados. Eu estive na pessoa de Vossa Excelência, senhor deputado, eu cumprimento todas as ilustres pessoas participantes da mesa principal, e saúdo os que estão aqui presentes, os civis e militares, e os senhores oficiais das três forças que eu vejo aqui presentes, porque eu passei 3 anos com os senhores como ministro de Estado da Defesa, que foi a segunda honra que eu tive como cidadão brasileiro. Doutor Fernando Capês, professor ilustre, deputado não menos ilustre, eu fiquei honrado com o convite de aqui estar, porque eu não posso esquecer do tempo em que eu vivi a saga da Advocacia Geral da União. Mas, senhor presidente, o que me trouxe também aqui é que, não sei se Vossa Excelência está a par disso, mas hoje São Paulo homenageia pela sua Assembleia Legislativa, homenageia esta instituição tão importante para o país, que é a nossa Advocacia Geral da União. A Constituição, no seu artigo 131, distinguiu, separou as competências que eram acumuladas no Ministério Público, a pretensão punitiva do Estado representada pelo Ministério Público se acumulava, até 88, com a advocacia dos interesses do Estado. Havia, na realidade, uma realidade antinômica. A AGU veio, então, mostrar essa diferença. Mas, senhor presidente, se São Paulo hoje é o primeiro Estado, pela sua Assembleia, que homenageia os 20 anos da nossa advocacia, mas foi também São Paulo o primeiro Estado que fez desta separação entre as atribuições do Ministério Público e as atribuições de uma Procuradoria de Estado que representasse o Estado Federado. Foi nos idos da década de 1940, senhor presidente. Por isso que eu vejo nesse gesto de Vossa Excelência um significado dignificante para nós, porque também nos faz lembrar que São Paulo foi pioneiro na instalação aqui dessa separação, criando a sua Procuradoria do Estado e separada da Promotoria de Justiça. Os outros estados seguiram São Paulo. O ministro José Nery de Silveira me dizia, no Supremo, quando com ele conversava, e ele era, na época, me disse ele, consultor jurídico do Estado do Rio Grande do Sul, que ele se mirou em São Paulo para influir o governador de então, a lá também fazer a separação e criar a Procuradoria também do Estado. Os outros seguiram Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois o resto do Brasil.
A União se quedou, não conseguia fazer. Só foi realizar esse fato em 1988. Num ato que veio dentro do espírito democrático que se instalava no país. Porque a Advocacia Geral da União, como disse o filme agora há pouco, ela representa também o cidadão, porque defende a política pública, tudo aquilo que é voltado para a defesa do cidadão. Defende a União, a legalidade do ato administrativo. Defende a coisa pública, uma das funções primaciais da Advocacia Geral da União. Eu fui honrado pelo presidente Itamar Franco, que me tirou da Consultoria Jurídica Geral do Banco do Brasil e me convocou que eu assumisse a Advocacia Geral da União. Estava preocupado, senhor presidente, que a AGU se instalasse, porque o primeiro nomeado foi José de Castro Ferreira, que infelizmente faleceu. Os outros ficaram ocupando espaço até que o presidente chamasse alguém que assumisse o cargo. Eu fiquei honrado com essa convocação do presidente Itamar Franco e recebi como uma missão que eu, que já me considerava realizado na vida, já podia me aposentar, podia dedicar-me mais aos filhos. Chama-me o presidente da República para uma missão importante para um cidadão, qual seja instalar, naquele momento, a mais importante instituição na defesa da União no país. Eu não pude fugir. Dificuldades houve, mas são para ser vencidas. Não havia quadro. A lei, senhor presidente e senhores deputados, por uma circunstância que eu não desconheço, a lei não cuidou da estrutura da instituição. A lei veio regulando o preceito constitucional, mas não cuidou da estrutura. Eu, quando eu vi aquilo, me surpreendi. Eu falei, como eu vou funcionar? Como, terminando a suspensão, havia em curso, os prazos suspensos das ações movidas contra a União, estabelecendo um privilégio maior para a União contra o cidadão. Por quê? Uma situação fática que não havia instalação da advocacia. Eu precisei, não podia abrir concurso, os prazos estavam para serem reabertos, porque o Supremo não admitia mais a continuidade da suspensão dos prazos por medida provisória. Aí eu senti o poder na mão, redigi uma medida provisória que determinava que a intimação da União fosse pessoal, na pessoa do advogado. Quadrupliquei os prazos, tive que explicar aos senadores por que havia feito isso, para possibilitar que houvesse uma atuação de defesa da União sem perda de prazo. E convoquei e requisitei quantos eu conhecia que viessem trabalhar comigo numa missão de instalar a instituição. O presidente Fernando Henrique, na época, era ministro da Fazenda. Ele me cedeu 150 procuradores da Fazenda Nacional e que eu desloquei pelo Brasil inteiro, porque onde havia Justiça Federal, tinha que haver a AGU. E tinha que se instalar. Vejam, senhores, eu comento esse fato porque estão presentes oficiais das Forças Armadas e, sobretudo, do Exército. E obtive um apoio inestimável do Exército, que aceitou firmar um convênio comigo para administrar as despesas da União no norte do Brasil inteiro, onde eu não tinha com quem chamar, eu não tinha funcionários a chamar. E o Exército Brasileiro, na pessoa do então ministro do Exército, general Zenildo, deu esse amparo, este apoio, como os militares sabem fazer, como uma missão a ser executada. E eu deixei-os com a maior tranquilidade que eles cuidassem da atuação financeira da Advocacia da União, no Amazonas, no Pará, no Maranhão, Acre, Rondônia, todos os estados do norte. Nos estados para baixo, eu tinha colocado gente. Mas se não fosse o Exército, nesse princípio, eu não teria podido estender a esse grande pedaço do Brasil, que é a maior parte do que nós, que lá representa 2/3 do nosso território,
E o Exército é que me prestou esse grande serviço, não a mim, ao país. Mas, senhor presidente, eu disse no início que as dificuldades são para serem vencidas. Eu fiquei mais alegre e satisfeito do que surpreso de ver que todos aqueles que eu convoquei, que vieram, foram trabalhar comigo, se debruçaram no trabalho, me ajudaram a montar a estrutura física da Advocacia Geral da União, na época só com as 3 carreiras que a lei havia previsto. E pude estendê-la a todo o país. Houve um fato, senhor presidente, para mostrar a importância da advocacia na defesa da coisa pública, sem que nisso se porte, veja, uma crítica a quem quer que seja, os cálculos dos precatórios, senhor presidente, plano federal, não eram homologados pela quem representava a União. Uma ilustre presidenta do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, um belo dia, me telefona e disse: doutor Quintão, eu estou com um problema muito sério. Eu tenho uns precatórios aqui cujos valores se repetem a cada ano. E os valores são altos. E eu quero que esses cálculos sejam refeitos. Apesar de eu aqui apenas autorizar o cumprimento, eu não quero fazê-lo. Eu quero que seja visto pela Advocacia Geral da União. Eu não tinha uma estrutura montada para refazer cálculo. O senhor que é advogado sabe o que é isso. Comecei a procurar no país alguns especialistas em matemática financeira, encontrei alguns funcionários de tribunal, chamei-os para trabalhar comigo, montamos uma estrutura de cálculo, expandi essa estrutura para o Brasil inteiro e determinei que todos os cálculos para cumprimento de precatório, onde a União era devedora, tinham que ser vistos pela Advocacia Geral da União. Havia erros, não posso pensar de outra maneira. Diferenças estratosféricas. Depois saiu um decreto que determinou que a AGU fosse chamada a falar em todas as contas, antes delas serem homologadas. Para mostrar apenas um detalhe, naquilo que toca no nosso bolso, naquilo que era tirado de nós, em benefício de quem, não sei, não me importa, mas era um ato lesivo à coisa pública. A advocacia, pela primeira vez, fez-se valer. Sofremos ataques, sofremos desfeitas, mas ninguém se quedou, ninguém teve medo, e agora está instalado no país, e os estados federados, esses bom que saibam, começaram a seguir este passo grande que a AGU havia dado. Este é um detalhe, presidente, mas não é tudo que a advocacia fez, pôde fazer, e depois cresceu desse modo que está aí agora, vai honrando todos os brasileiros como uma instituição que realmente exerce a atividade que a Constituição lhe dá de função essencial à justiça num país que tem um regime democrático de direito. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente, com muita honra de estar aqui, como o primeiro advogado-geral que ficou no caso, passados 20 anos que eu não senti passar. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os senhores. Está aí um belíssimo e detalhado relato sobre a criação, instalação, atuação e relevância da Advocacia Geral da União. Ao nosso telespectador, a instituição que protege o patrimônio da União, orientando os gastos, fazendo com que os danos sejam reparados, está permitindo
que haja mais recursos para serem aplicados nas áreas sociais sensíveis, das quais a sociedade tanto necessita. Daí a relevância inestimável da Advocacia Geral da União. A presidência concede a palavra e pede que seja trazido o microfone até a mesa ao excelentíssimo desembargador Ademir Carvalho Benedito, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representando Sua Excelência o presidente Dr. Ivan Ricardo Garizio Sartori. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Dr. Fernando Capês, excelentíssimo senhor Dr. Paulo Henrique Kuhn, digno procurador-geral da União, representando o ilustre advogado-geral da União, excelentíssima senhora desembargadora federal, doutora Salete Nascimento, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, representando o seu presidente, excelentíssimo senhor doutor José Roberto Pimenta Oliveira, digno procurador da República em São Paulo, representando a procuradora-chefe, excelentíssimo senhor doutor Jorge Eluf Neto, digno diretor da CAASP, representando o presidente da querida Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, excelentíssimo senhor doutor Geraldo Magela da Cruz Quintão, digno primeiro advogado-geral da União, demais autoridades componentes da mesa, autoridades civis, militares presentes ao plenário, senhoras e senhores, em nome do presidente Ivan Sartori e em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, quero manifestar a minha honra de estar aqui presente nesta sessão, cuja iniciativa do eminente deputado Fernando Capês, eu elogio, cumprimento e destaco a importância da mesma, exatamente pela relevância das funções que tem essa instituição nova ainda, que está agora chegando à maioridade, 20 anos, que é a Advocacia Geral da União. O eminente doutor Geraldo Magela Quintão, digno primeiro advogado geral da União, teve a oportunidade de passar aos senhores a relevância dos serviços que a Advocacia Geral da União vem prestando desde a sua criação para a nossa nação. O vídeo institucional que foi apresentado ao início da sessão também destacou as inúmeras atribuições desse órgão. Órgão esse que defende os interesses da União, da coisa pública. Em última análise, defende o cidadão brasileiro. Quando ele questiona despesas da União, ele está, como bem destacou o doutor Geraldo Magela, trazendo esses recursos para programas sociais, para o cidadão brasileiro, para aquelas pessoas que mais necessitam. Então, a Advocacia Geral da União vem prestando ao longo desses 20 anos serviço importante